O enterro havia terminado havia poucas horas quando Ana se viu obrigada a comparecer ao aniversário de 1 ano de Arina, filha de sua irmã Marina. O convite soou como uma ironia cruel do destino. Enquanto seu coração ainda sangrava pela perda de Alexei, a vida ao redor insistia em seguir seu curso festivo. Ela aceitou o convite mais por inércia do que por vontade própria. Talvez a presença de crianças, o barulho, as cores pudessem, mesmo que por um instante, afogar o silêncio ensurdecedor que agora habitava sua alma. O ar gelado daquela tarde de inverno queimava as faces, mas Ana não sentia frio. Ou melhor, sentia-o de um jeito diferente. Não era o gelo que mordia a pele, mas uma geada interna, lenta e implacável, que congelava suas emoções por dentro, deixando apenas uma dor surda e persistente. A pele de arminho que envolvia seus ombros não a protegia do vento cortante, que parecia atravessar ossos e memória. Ao redor, o cemitério coberto de neve, os rostos contraídos dos poucos que permaneceram, as palavras de condolências murmuradas como ecos distantes, tudo se misturava em um borrão sem sentido. Alexei se fora. Um infarto, disseram os médicos. Estresse, excesso de trabalho, descuido com a saúde. Mas que importância tinham aquelas explicações agora? Ele era sua vida, seu porto seguro, seu amor. E de repente não estava mais ali. Nos dias que se seguiram, Ana vagou pela casa que haviam construído juntos, um projeto de futuro agora reduzido a ruínas. Cada objeto, a cadeira favorita dele, o cheiro do tabaco ainda presente no ar, a livro abandonado sobre a mesa. Era uma faca cravada em sua memória. Ela se sentava à janela por horas, olhando para o jardim coberto de neve, como se esperasse, contra toda lógica, que ele aparecesse no caminho de casa, sorrindo daquele jeito cálido que só ele tinha. Mas Alexei não voltaria. Os parentes tentaram. Amigos se aproximaram. Ninguém, porém, conseguia tocar aquela dor que se aprofundava a cada dia, como uma ferida que se recusa a cicatrizar. Foi então que chegou o convite para o aniversário de Arina. Ana quase recusou. Que lugar tinha ela, uma viúva de luto, em uma festa infantil? Mas a ideia de ficar sozinha naquele casarão vazio, onde cada canto gritava a ausência dele, foi pior. E havia Arina, uma criança inocente, que não merecia pagar pelo luto alheio. Marina a recebeu com um sorriso forçado, daquele tipo que não chega aos olhos. Que bom que você veio, Ana. Arina ficou tão feliz, disse, abraçando-a com uma frialdade calculada. Ana sentiu o gesto vazio, como tudo naquela casa repleta de risos que soavam como gritos em seus ouvidos. Durante a festa, Marina não a deixou um segundo sequer. Perguntas superficiais sobre sua saúde, oferecimentos de ajuda, um cuidado exagerado que cheirava a segundas intenções. Ana sabia, aquela não era preocupação. Era estratégia. Quando os últimos convidados começaram a se despedir, Marina a puxou para um canto, com uma expressão que misturava falsidade e determinação. Preciso falar com você, anunciou, olhando-a nos olhos com uma audácia que gelou o sangue de Ana. Isso não é fácil, principalmente agora, com tudo o que você está passando. A voz era melosa, mas as palavras afiadas. Mas Arina merece a verdade. Ela é filha do Alexei. O mundo parou. Ana sentiu as pernas fraquejarem, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O quê? Sussurrou a voz quebrada pela incredulidade. Isso é uma mentira grotesca. Marina, porém, não recuou. Pelo contrário, sorriu com uma confiança que doía. É a verdade. E tenho provas. De dentro da bolsa tirou um papel dobrado e o estendeu. O testamento do Alexei. Ele deixou metade da casa de campo para Arina. 50 milhões. É o mínimo que ela merece. Ana pegou o documento com mãos trêmulas. As letras dançavam diante de seus olhos, mas o conteúdo era claro. Alexei, seu Alexei, havia deixado metade de seu patrimônio para uma filha ilegítima. A traição doía mais que a morte. Não apenas dele, mas de sua própria irmã, que agora se erguia diante dela com a arrogância de quem detinha o poder. Isso é uma farsa, cuspiu Ana, as lágrimas queimando. Uma fraude nojenta. Marina manteve a calma, como se esperasse por aquela reação. É autêntico. Registrado, assinado. Alexei queria que Arina fosse protegida. Ana sentiu o ódio ferver dentro dela. Não pela criança, nunca pela criança, mas pela manipulação, pela ambição mesquinha que transformava até o luto em moeda de troca. Você sempre invejou o que eu tinha, acusou, a voz rouca de raiva. Primeiro o Alexei, agora isso. Até onde você é capaz de ir? Marina nem piscou. Não se trata de inveja. Trata-se de justiça. Arina é sangue dele. Tem direitos. Ana amassou o papel na mão, como se pudesse apagar aquelas palavras com a força do desespero. Você não vai sair impune, prometeu, os olhos fixos nos de Marina. Vou provar que isso é mentira.
E quando fizer isso, juro que você vai se arrepender. Sem esperar resposta, virou as costas e saiu, os passos afundando na neve como se o próprio chão conspirava contra ela. Caminhou sem rumo, o vento cortando o rosto, as lágrimas congelando antes mesmo de caírem. Mas pela primeira vez desde a morte de Alexei, sentiu algo além da dor, uma determinação fria, quase metálica. Não se renderia. Não deixaria que sua memória fosse maculada, nem que sua vida fosse roubada 2 vezes, primeiro pela morte e depois pela ganância. Lutar era tudo o que lhe restava. E ela lutaria. Por ele. Por si mesma. Pelo futuro que de alguma forma ainda precisava ser reconstruído. De volta à casa silenciosa, Ana se sentou diante da janela, o testamento amassado sobre a mesa. A dor latejava em sua cabeça, misturada a uma desconfiança que corrói. Será que tudo aquilo que viveram havia sido uma mentira? Os jantares à luz de velas, os planos para os filhos que nunca chegaram, as promessas de uma velhice juntos. Seria possível que Alexei, o homem que jurava valorizar a família acima de tudo, tivesse sido capaz de tamanha hipocrisia? Uma lembrança a assombrou, aquela noite, anos atrás, em que Marina, já alterada pelo álcool, insistira em flertar com ele. Alexei havia rido, desviado, mas... e se aquilo fosse apenas o começo? E se por trás do sorriso que Ana conhecia tão bem, escondia-se um homem que ela nunca realmente conheceu? A noite caiu e com ela a certeza de que algumas verdades são mais devastadoras que a própria morte. Mas Ana não se quebraria. Não dessa vez. Pegou o telefone e começou a discar. Advogados, detetives, quem quer que fosse necessário. Se Marina queria uma guerra, teria uma. E Ana não descansaria até que a última mentira fosse desmascarada. A mesma. Não a assinatura firme e decidida de Alexei, que Ana conhecia como as linhas da própria mão. Não aquele traço seguro que por anos selou contratos, cartas de amor e até mesmo bilhetes deixados na mesa da cozinha. Isso era uma imitação grosseira, um esboço tremido de quem tentou replicar a essência de um homem sem jamais compreendê-la. Paulo baixou o documento, os dedos pressionando as bordas como se temesse que a prova pudesse desvanecer. Ana, isso não é só uma falsificação. É um insulto à memória dele. Sua voz era baixa, mas cada sílaba ecoava como um martelo no silêncio do escritório. E o pior, quem fez isso achou que você não perceberia. Achou que poderia roubar tudo de você, sua casa, seu nome, sua dignidade, e que você simplesmente aceitaria. O ar gelado de Moscou parecia ter se infiltrado nos ossos de Ana, mas dentro dela algo queimava. Não era raiva. Era algo mais profundo, mais antigo, a fúria silenciosa de quem foi subestimada uma vez demais. Ela pegou o documento das mãos de Paulo, os olhos percorrendo cada detalhe, a tinta levemente borrada, a data alterada, o selo que parecia ter sido pressionado com pressa, como se quem o falsificou soubesse que o tempo estava se esgotando. Ela cometeu um erro, murmurou Ana, mais para si mesma do que para Paulo. Marina sempre achou que era a mais inteligente da sala. Mas esqueceu de uma coisa, Alexei me ensinou a enxergar além das aparências. Seu dedo indicou uma pequena mancha no canto inferior do papel, quase imperceptível. Isso não é tinta. É café. Paulo franziu a testa, confuso. Alexei tomava café preto, sem açúcar, todas as manhãs. E sempre, deixava a xícara perto dos documentos quando trabalhava. Essa mancha está no lugar exato onde ele costuma apoiar o dedo ao virar a página. Ela levantou os olhos, e havia algo terrível no brilho deles. Isso não é um erro de impressão. É uma prova de que esse papel esteve na mesa dele. E se esteve lá, significa que Marina teve acesso ao gabinete antes da morte dele. Paulo recostou-se na cadeira, o rosto pálido. Você está dizendo que ela planejou tudo? Ana não respondeu. Não precisava. A pergunta já era uma confirmação. Do lado de fora a neve caía em flocos grossos, cobrindo a cidade como um sudário. Mas dentro daquele escritório, algo muito mais sombrio estava sendo desvendado. Ana abriu a pasta que trouxera, retirando o envelope amarelado com os resultados do teste de DNA. Temos mais do que suspeitas, Paulo. Temos certezas. Ela deslizou o papel sobre a mesa, a letra oficial do laboratório saltando aos olhos. Excluída a paternidade biológica com 99,99% de probabilidade. Deus do céu, Paulo sussurrou, passando a mão pelo rosto. Marina não só mentiu sobre a filha. Ela sabia que Alexei desconfiava. Por isso o matou. As palavras saíram secas, sem dramatismo, como um veredicto. E agora ela acha que pode me destruir também. Paulo olhou para Ana e pela primeira vez viu não uma viúva em luto, mas uma adversária implacável. O que você vai fazer? Ela sorriu. Não era um sorriso gentil.
Era o sorriso de quem já perdeu tudo e por isso não tem mais nada a temer. Vou dar a ela exatamente o que ela merece. Um processo tão público, tão humilhante, que o nome Smirnova será sinônimo de fraude em cada tribunal deste país. Ana juntou os documentos, alisando as bordas com meticulosidade. E quando a imprensa descobrir que a filha órfã de Alexei é na verdade fruta de um adultério? Quando os amigos dele souberem que Marina o envenenou para herdar sua fortuna? Ela inclinou-se para a frente, a voz um sussurro letal. Paulo, eu não quero só vencer. Quero que ela arde. E aqui está a prova final, Paulo. Olhe bem. Ana deslizou o documento sobre a mesa, os dedos tremendo não de nervosismo, mas de uma fúria contida. Este testamento pertence a Alexei. E a assinatura? A mesma máquina de carimbo que nossa empresa usava há 5 anos, antes de atualizarmos o modelo. Sem contar que o papel, veja a textura, a densidade. É diferente. É falso. Ela observava Paulo enquanto ele examinava os detalhes, o coração apertado não pela traição em si, mas pela profanação. Marina não apenas a enganou. Ela maculou a memória de Alexei, pisoteou tudo o que ele amava. Mas isso não bastava, não é, Paulo? Precisávamos de algo mais. Algo que esmagasse qualquer dúvida no tribunal. Paulo ergueu os olhos, a voz grave como uma sentença. E há mais. Ele abriu a pasta, revelando uma carta amarelada. Neste documento que você encontrou, Alexei menciona suas suspeitas sobre Marina. E confessa algo que fez em segredo, um teste de DNA para confirmar a paternidade de Arina. Uma pausa. Alexei não era o pai dela. Ana sentiu o ar rarefeito na sala. Tudo fazia sentido agora, as mentiras, a pressa, a crueldade. Marina havia arquitetado cada passo para roubar não apenas uma fortuna, mas um legado. Foi quando bateram à porta. Entre, disse Paulo, sem tirar os olhos de Ana. Irina adentrou o escritório, a postura ereta, o olhar afiado como uma lâmina. Estamos prontos, anunciou sem preâmbulos. A audiência foi marcada para depois de amanhã. Temos tudo, as perícias, os depoimentos, as provas de que Marina forjou até a própria filha para herdar o que não era dela. Ana levantou-se, os dedos cerrados sobre a borda da mesa. Então não há mais o que discutir. Sua voz era gelo sobre aço. Vamos acabar com isso. Os 2 dias seguintes foram um borrão de café frio e noites em claro. Ana revisou cada palavra, cada vírgula dos autos, como se sua vida dependesse disso, porque de fato dependia. Sua reputação, seu direito ao nome de Alexei, tudo estava em jogo. Quando o dia do julgamento chegou, o ar no tribunal era denso, carregado de uma tensão que quase se podia cortar com as unhas. Ana sentou-se ereta, as costas retas como uma coluna de mármore, enquanto Irina sussurrava estratégias ao seu ouvido. Do outro lado da sala, Marina estava pálida, mas o queixo erguido, os braços cruzados como uma barreira. Seus advogados murmuravam entre si, mas ela parecia confiante, como se ainda acreditasse que o mundo se dobraria à sua vontade. A juíza, uma mulher de olhar penetrante e voz firme, declarou aberta a sessão. Formalidades primeiro. Apresentação das partes, verificação de documentos. Irina exibiu o testamento original de Alexei, aquele que Ana encontrara escondido. Marina, em resposta, apresentou sua versão, a mesma que desencadeara aquela guerra. Senhora juíza, iniciou Irina, a voz cortando o silêncio como uma guilhotina. Afirmamos que o documento apresentado pela réia é uma fraude. E temos provas irrefutáveis para comprová-lo. Um a um, os peritos foram chamados. Assinaturas divergentes. Selos desatualizados. Papel de gramatura suspeita, tinta com composição química incompatível com a época. Cada revelação era um golpe de martelo no caixão de Marina. Seu advogado tentava contra-argumentar, apontando supostas falhas na perícia, sugerindo parcialidade. Mas Irina desmontava cada objeção com precisão cirúrgica, como uma tecelã desmanchando uma tapeçaria podre. Então veio a hora da verdade. Peço à corte que examine os resultados do teste de DNA encomendado por Alexei Malik em vida, disse Irina, entregando o documento à juíza. O silêncio que se seguiu foi tão espesso que parecia sufocar. A juíza ajustou os óculos, estudando as páginas com meticulosidade. Quando finalmente ergueu os olhos, sua expressão era intransigente. De acordo com este laudo, declarou, sem rodeios, Alexei Malik não era o pai biológico de Arina, filha da ré Marina Smirnova. Um murmúrio percorreu a sala. Arina, sentada ao lado da mãe, empalideceu, os lábios tremendo. Marina, porém, não desviou o olhar. Quando a juíza lhe deu a palavra, suas mãos se cerraram sobre a mesa, as unhas cravando-se na madeira. Eu só queria garantir um futuro para minha filha, murmurou, a voz quebrada, mas os olhos secos. Não havia arrependimento ali. Só desespero. Ninguém acreditou nela.
A juíza não demorou. Após ouvir os argumentos finais, ela proclamou o veredito com uma frieza que ecoou pelas paredes do tribunal. Este tribunal declara nulo o testamento apresentado pela ré Marina Smirnova. Todos os bens do falecido Alexei Maliksi são, por direito, herdados por sua viúva, Ana Maliksi. O sala explodiu em aplausos. Ana sentiu o peso de meses de angústia desabar de seus ombros como uma avalanche. Ela vencera. Não apenas recuperara o que era seu por direito. Ela havia arrastado a verdade para a luz, havia honrado a memória de Alexei. Marina, porém, não aceitaria a derrota em silêncio. Ao ouvir a sentença, ela se levantou de um salto, os olhos injetados de ódio. Isso é uma farsa! Gritou, a voz rouca. Vocês todos conspiraram contra mim. Eu voltarei, e quando voltar? Os seguranças já a arrastavam para fora, seus protestos abafados pelo fechar das portas. Ana não se virou para vê-la sair. Não sentiu triunfo nem ódio. Só um alívio profundo, como se finalmente pudesse respirar depois de anos submersa. Paulo foi o primeiro a se aproximar. Abraçou-a com força, o orgulho estampado no rosto. Você foi incrível, Ana, disse baixo. Alexei estaria orgulhoso. Ela sorriu, pela primeira vez em meses, um sorriso genuíno. Sem você, Paulo, nada disso teria sido possível. Irina juntou-se a eles, apertando sua mão com firmeza. Agora, temos trabalho a fazer. Avisou prática. Documentos para assinar, transferências para oficializar. Mas hoje você merece celebrar. Ana sentiu. Sabia que a batalha legal havia terminado, mas a guerra pela justiça, aquela que Alexei começara, estava apenas começando. Quando voltou para casa naquela noite, o ar parecia diferente. Mais leve. As paredes do casarão, antes opressivas, agora respiravam história e memória. Ana subiu até o escritório de Alexei e sentou-se à sua escrivaninha, como se fosse a primeira vez. Abriu seu laptop, navegando pelos arquivos como quem folheia um diário íntimo. Entre contratos e relatórios, encontrou uma carta endereçada a um fundo beneficente. Nas linhas tremidas, Alexei descrevia sonhos: construir orfanatos, bolsear estudantes brilhantes, criar clínicas em regiões abandonadas. Ana leu até as lágrimas embaçarem as palavras. Ele não era apenas um homem de negócios. Era um homem bom. E ela jurara, naquela sala de tribunal, que seu legado não morreria com ele. Quanto a Marina, seu fim foi tão patético quanto merecido. Acusada de falsificação e fraude, recebeu uma pena suspensa, mas sua reputação foi reduzida a cinzas. Ninguém mais confia em uma mentirosa. Ninguém mais olha para uma mentirosa. Ana soube por Paulo semanas depois, e não sentiu nem piedade nem satisfação. Apenas indiferença, como se Marina já fosse uma sombra do passado. Agora, Ana vivia de outra maneira. Aprenderá a valorizar as manhãs quietas, o cheiro de café fresco, a sensação de ter um propósito. Alexei estava em cada decisão que tomava, em cada ato de bondade que planejava. Ele era sua bússola, seu farol. O inverno daquele ano foi implacável. A neve cobriu tudo, transformando o mundo em um lençol branco, silencioso. Ana ficou à janela de sua casa no campo, observando os flocos dançarem sobre o jardim. Não havia tristeza em seu peito. Só paz. Só a certeza de que a vida, afinal, era feita de ciclos, e que ela estava pronta para o próximo, porque a verdade sempre vence. E o amor nunca morre.